Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Aqui eu estou no andar de baixo da cela de Santo Antônio. É a parte mais antiga do convento. Pensa que Santo Antônio estava aqui no ano 1231, então isso aqui é o que sobrou daquela parte mais antiga e ao redor foi construída o Santuário da Visão. Então, Santo Antônio, aqui tem os dois santuários e por isso o nome deste lugar é Convento dos Santuários Antoniano. Nós estamos aqui a 20 quilômetros de Pádua. Depois ali tem a cidade de Pádua, onde está no centro a Basílica de Santo Antônio. E depois tem o outro local onde Santo Antônio morreu. Ele foi sepultado na Basílica e morreu em Argela. Hoje nós celebramos na liturgia os santos Marta, Maria e Lázaro, que são aqueles três irmãos amigos de Jesus. Então são chamados nos evangelhos de amigos e retratam o momento de Jesus na casa deles. É o local onde Jesus ia, costumo dizer e gostar dessa ideia, de que era o local onde Jesus ia para ser gente, para ser amigo, aonde ele podia descansar, aonde ele podia conversar, aonde ele podia estar sereno com pessoas que ele amava. Que tipo de irmãos eram esses? Provavelmente não eram consanguíneos, mas eram membros de uma comunidade monástica que eram efervescentes no tempo de Jesus e que justo Betânia era um local de uma dessas grandes comunidades. Era incomum pensar três irmãos de sangue que adultos vivessem ainda juntos. Então, por isso, se acredita muito que eram essênios, pessoas que viviam uma vida rigorosa na espera também da salvação que seria trazida pelo Messias. E eles acreditam em Jesus. Da primeira leitura hoje, nós temos uma insistência sobre o amor. Porque falar de Marta, Maria e Lázaro é falar dessas pessoas que tiveram uma relação de amor intensa e também de fé para com Jesus. O apóstolo assim vai nos dizer: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O amor é um dom de Deus, ele gratuitamente nos ama e o modo como nós nos tornamos de fato imagem e semelhança de Deus é através do amor. O texto vai insistir muito nisso hoje. Quem não ama não chegou a conhecer Deus. Porque o conhecimento não é aquele intelectual que se faz estudando cursos de Bíblia, de catecismo. Isso é importante, mas ainda não é fé. Só o amor também não é fé, mas que é mais próximo da dimensão de fé. Então, o apóstolo vai dizer assim: quem não ama não conhece Deus. Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Foi ele que nos amou e enviou o seu Filho. Deus nos amou primeiro, nos amou gratuitamente, porque o verdadeiro amor é gratuito. É isso que se usa muito hoje, se instrumentaliza a palavra amor. Porque no nosso íntimo, nós queremos ser amados, mas amar é um desafio. Então nós criamos subterfúgios para usar a palavra amor, chamando de amor tantas coisas que não é amor. Então, por exemplo, pensem nos namorados que se aproximam, nem sequer se conhecem e dizem que tendo uma relação sexual estão fazendo amor. Não é verdade. O amor é algo muito mais profundo. O amor é uma coisa gratuita, que alguém ama não porque pretende uma resposta de amor, mas porque assim como Deus que nos amou gratuitamente antes de nós sermos criados, primeiro ele nos amou, depois nos criou, assim também nós devemos amar. Devemos amar-nos uns aos outros. A prova de que permanecemos com ele e ele conosco é que ele nos deu o seu Espírito. Então, isso também gratuitamente. O Pai gratuitamente envia o seu Filho, gratuitamente eles nos dão o Espírito, que é o Espírito do Pai e do Filho. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Vejam que belo, acreditar no amor de Deus. Caríssimos, eu sou seguro que isto é o maior desafio no nosso caminho de fé. Se nós fizermos esta conversão de acreditar no amor de Deus para conosco, nós vamos superar tantas crises, tantas dificuldades, tantas desuniões, falta de amor.
Mesmo vamos suportar o não sermos amados, porque assim é o nosso Deus. Não sendo amado, continua a nos amar. Quantas vezes a nossa alegria, a nossa tristeza se joga nesse sentimento de ser ou não ser amado. Libertemo-nos disso. Vamos ser pessoas livres, pessoas capazes de sermos felizes e não condicionadas pela relação de amor ou desamor que o outro possa ter para conosco. Deus é amor, repete o apóstolo, Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece nele. É uma oração, o salmo de hoje, de louvor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Exaltemos todos juntos o seu nome. Contemplai a sua face e alegrai-vos. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Porque nada faltará aos que o temem. São diversas expressões para falar desta alegria e que é condizente como oração à leitura que nós ouvimos, aonde se fala com insistência do quanto o nosso Deus nos ama. Nos ama tanto a ponto de o Pai ter nos dado um presente precioso, que é o seu Filho, e eles terem nos dado um presente precioso, que é o seu Espírito. Nós aclamamos ao Evangelho de hoje com a expressão: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. E o Evangelho de hoje é a narração daquilo que acontece na casa de Marta, Maria e Lázaro, no momento da morte de Lázaro e que chega ali o Senhor Jesus. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Então nós temos aqui uma relação plena de afeto. Elas estão sofrendo por causa da morte do Lázaro, mas Jesus também, em nenhuma página do Evangelho se mostra Jesus tão sofredor quando por ocasião da morte de Lázaro. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Então esse ir ao encontro do Senhor, o Senhor, o nosso Deus, sempre vem ao nosso encontro. Mas é preciso a nossa resposta, que nós também nos decidamos a ir ao encontro do Senhor. E, além de ir ao encontro, ela reprova o Senhor. Essa Marta tem um temperamento muito forte. Lembram que já nesses dias nós ouvimos quando ela reprova o Senhor porque não se incomoda que Maria não esteja ajudando? Então agora aqui de novo: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. E ela: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isso? Pergunta a Marta. E a resposta de Marta é a grande profissão de fé do quarto evangelho. Nos sinóticos, quem faz a grande profissão de fé é Pedro, ali em Cesareia de Filipe. E no quarto evangelho é esta mulher que vai dizer: sim, Senhor, eu creio firmemente. Não basta crer, mas ela disse: eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Caríssimos, celebrar esses três santos é falar da dimensão de fé, mas não só. É falar da dimensão de amizade. A amizade que é algo tão difícil no mundo de hoje, mas que nós precisamos de, quando encontramos um amigo, não abandoná-lo. Agarrar com unhas e dentes. Cultivar esse vínculo de amizade. Sem a ilusão que são tantos. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Mas esse amigo será para nós aquela pessoa que nos amará gratuitamente. A quem nós podemos buscar quando nós estamos na glória ou quando nós estamos no fundo do poço, e que Ele vai nos sustentar, vai nos dar o ombro. Não tenhamos a ilusão, nós durante o dia nos encontramos com um monte de gente e que muita gente se aproxima de nós porque tem necessidade do nosso serviço, do nosso ministério, daquilo que nós podemos ajudar. Mas tem algumas pessoas que estão conosco em toda e qualquer situação. A essas pessoas nós não podemos abandonar, porque em um momento essas pessoas podem nos salvar até mesmo de nós mesmos. Então, desse lugar, daqui, nós também nos recordamos do nosso amigo Santo Antônio e pedimos que ele interceda por nós.
Senhor nosso Deus, cujo Filho chamou de novo Lázaro do sepulcro para a vida e aceitou a hospitalidade que Marta lhe oferecia em sua casa, concedei-nos que, servindo a Cristo em cada um dos nossos irmãos, mereçamos ser alimentados com Maria na meditação da sua palavra. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.